Será que os animais, eles têm um caminho espiritual? Qual é o significado dessa relação que existe hoje entre o humano e o animal? Né? Tá muito forte para muitas pessoas, tem algumas poucas pessoas que dizem eu não quero ter este contato, mas mesmo não querendo ter esse contato, não há como a gente negar que a força e a presença dos animais numa casa modifica alguma coisa nessa casa. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, antes de mais nada, eu quero só que você se inscreva no nosso canal, dê um like nesse vídeo e clica aí o sininho para que a gente possa trazer e mergulhar a nossa mente, o nosso coração no que significa ter um animal em casa. Quando alguém ou compra um cachorrinho, um gatinho, ou de repente até ganha de presente, a alegria que essa pessoa fica é como se ela tivesse nascido um filho. Então ela posta, ela tira foto, ela faz aquilo, é uma alegria, é um ser que chegou naquela casa. E há toda uma mudança também. Você tem que ver o tipo de comida, onde que vai dormir, como que vai fazer. Então há um rearranjo. Assim, quando nasce uma criança, também vai ver qual o quartinho, como é que vai ter, as papinhas, os horários, ir no veterinário, tem que levar esse cachorrinho para caminhar. Então há uma mudança na estrutura familiar quando nasce uma criança. Há uma estrutura nessa família quando também entra um animalzinho. Então, seja ele qual for, a pessoa tem que se mudar e adaptar com isso, né? E criar este espaço. E quando às vezes a pessoa fala assim, Maura, mas pra você, qual é o momento certo para eu ter um filho? E a gente diz, quando você tem uma disposição interna e externa para acolher uma outra pessoa. E você tem este tempo real para poder acolher. Um animal, a mesma coisa. Ah, eu posso pegar um animal? Você acha que é o momento? Você tem uma disposição interna e externa para receber um outro ser, para receber uma outra consciência, receber uma outra energia e integrar essa energia com a sua e com todo o seu ambiente. Se você tem, então tá ótimo. Se você não tem, então não dá nem para uma coisa nem para outra. E o animal, conforme ele vai crescendo, ele vai se identificando mais com uma pessoa que seria o dono dele. E aquele dono que normalmente é aquele que mais cuida dele. Então, aquele que vai cuidando, dando as rações, levando para passear, tá ali, não sei o quê, é a hora que ele vai se afinar. E no que ele, então, você pode ter várias pessoas numa casa, ele vai escolher, e ele vai escolher aquele que cuida dele. Então, aquele que dá mais atenção a ele, que se conecta a ele. Então, o animal doméstico, ele precisa dessa conexão. Uma criança, conforme você vai... Eu vou ficar fazendo esse paralelo de animal com criança, porque para mim tem muito a ver, e vocês vão entender. Uma criança, a mesma coisa, conforme você vai cuidando. É aquela pessoa que está ali presente, que está lhe dando as mamadas, que está não sei o quê. A criança se identifica no meio de várias outras pessoas, ela vai se identificando aquele olhar, né? E vai se ligando àquela pessoa que está cuidando, que pode ser a mãe, como pode ser uma outra pessoa. Né? Se não existir a mãe biológica ali presente da criança, ela vai se vincular com aquela que cuida. O animal é a mesma coisa. Só que e daí depois, né? Então ele se vinculou. E o que acontece nessa vinculação? É a hora que a sua energia e a energia deste animal vão plasmando, vão formando um único campo energético. E neste momento em que forma este único campo energético entre o dono e o animal, é a hora que a consciência, né, essa alma ou essa sua consciência humana vai passando também e se ligando com essa consciênciazinha do animal. O animal tem consciência? Tem consciência. Lógico que não é uma consciência como o humano, mas ele tem consciência quando o dono chega, ele tem consciência das coisas que estão ali acontecendo com ele tem consciência do que pode fazer e do que não pode, por isso que ele consegue aprender a fazer as suas necessidades em algum lugar. Então ele tem uma consciência. Não é uma consciência humana, racional, como a gente tem. Então, aonde tem uma consciência, existe uma alma, existe uma vida, existe uma força ali. Só que essa consciência e este jeito, essa energia do dono, ele vai passando para essa consciência que ainda não é tão desenvolvida quanto o humano.
E é aí que a gente percebe que se o dono é agitado, o cachorrinho fica agitado. Se o dono é calmo, a pessoa mais serena, o cachorrinho também é mais calminho. Então, o cachorro vai pegando o jeitão do dono. Isso é louco, né? Então você fala assim, mas é da raça. Tá, pode ser da raça, tem raças que são mais assim, mais assado. Mas, independente das raças, você pode ver que vai pegando o jeito. Então, olha essa ligação. Você passa para o seu cachorro alguma coisa. E o seu animal, seja, eu estou falando cachorro, mas pode ser um gatinho, né? O outro, ele também passa para você alguma coisa. Tanto passa que quando este animal morre, existe um vazio, um buraco. E as pessoas sentem um luto. E é vivido um luto, porque é uma perda realmente. Quem não, sei lá, não é muito ligado a animais, e aí vê a pessoa, nossa, né, eu tô ali triste demais, morreu meu cachorrinho, às vezes a pessoa pode não entender, porque não fez e não estabeleceu esse tipo de relação. E acha que isso é bobeira. Não, ele ocupou um espaço. E ele teve uma troca energética. E daí, na hora que ele saiu, esse luto. E algumas pessoas vão, depois, até colocar uma outra pessoa, quer dizer, um outro animalzinho ali, para continuar, mas mesmo que coloque outro animalzinho, o espaço daquele que veio, ocupou e foi embora é dele. Você pode colocar um outro e esse outro vai ter o espaço dele. É a mesma coisa que você falar, eu perdi um filho, então vou colocar um outro filho para ocupar o lugar daquele. Não, ele vai ter, os dois vão ter o seu lugar. Então, não é uma substituição assim, então vai, morreu, pega outro e acabou. Assim, não é bem assim. É simplesmente você ter essa reverência àquelas trocas afetivas que existiram. Então, mesmo dentro de um trabalho de constelação familiar, é muito interessante, porque uma das perguntas que as pessoas, às vezes, dependendo da constelação, fazem é quantos animais já passou na sua casa? E eles têm o lugar deles nessa casa, nessa família. Bonito isso, né? Então, se você já teve algum animalzinho lá atrás, ele está lá, ele teve um lugar. E o que é? Existiu uma consciência, existiu uma alma ali, existiu uma presença ali. Então, ela tem sempre que ser lembrada, reverenciada e cultivada, entre aspas, como uma memória, assim como você tem várias memórias. E guardar o lugar deles, que eles ocuparam. O que mais nos dói enquanto ser humano? Quando a gente é esquecido. Sabe aquela história que você chega e fala assim, você encontra com alguém que você conviveu uns 20 anos atrás, daí você encontra com a pessoa e a pessoa nem lembra de você. Você fala assim, nossa, não sei, mas como não? Nós estudamos juntos, nós fizemos isso, nós aquilo. Nossa, riscou. E aquilo dá uma dor na pessoa, que fala assim, como assim você esqueceu de mim? Você esqueceu de tudo que a gente viveu? Quer dizer, você apagou, né? Simplesmente anulou uma consciência, uma energia que foi trocada, uma vida que foi trocada entre nós. Então, isso causa uma dor. Então, o animal, ele, por mais que ele não possa falar, ele está ali, aquela presença, ele não pode ser esquecido. Porque tem uma vida ali, tem uma energia que foi trocada. Então, manter vivo, né, todos os outros animais que você teve dentro dessa memória, ele é muito importante. Eu vou compartilhar aqui com você algo que eu não tenho certeza, que eu não sei, né, ali dizer, mas uma coisa que eu acho, tá? É um achômetro, vamos assim dizer. Como eu acredito muito na continuidade da vida e que nós estamos aqui numa dimensão e que existe outras dimensões e que quando a gente morre, nós deixamos o nosso corpo e a nossa consciência, ela vai habitar em uma outra dimensão. E essa consciência, né, que vai ser a eternidade do nosso espírito, ela vai continuar o processo de evolução dela. Então, da mesma forma, eu também acredito que em algum espaço, quando, né, este animal morre, essa consciência, essa energia não desaparece. Ela continua o caminho de evolução dela, em algum espaço. E que, como tudo está interligado, e não importa em que dimensões nós estamos, se estamos nessa dimensão mais material, numa dimensão mais sutil, nós nos comunicamos com todas essas dimensões. Assim como você nutrir um sentimento de amor, ou de vez em quando você trazer uma lembrança de algum ente querido seu que já faleceu e ter aquela sensação de que onde você está, lembre agora do meu amor, te levo agora um sentimento de gratidão. Estes simples, né, lampejos de memória, eu tenho certeza absoluta que aonde esta consciência, onde este espírito estiver, ele vai sentir
pela própria irradiação que a gente vai exalar. E a mesma coisa, eu acredito que os animais que falecem também, eles sentem isso, em algum lugar onde eles estão. Quando você lembra daquele animalzinho que ficou com você tanto tempo, os carinhos, quando eu chegava, ele batia o rabinho, quando eu ia... Então, aquela relação, onde ele estiver nessa consciência, ele vai lembrar e vai perceber o quê? Que o lugar dele está preservado, que existiu, que estava ali. E isso faz parte de um processo de evolução da vida. Então, o caminho, né? Isso que eu estou falando assim, isso é uma crença minha, isso é algo que eu realmente acredito, né? Não tenho onde provar nada disso, mas eu tenho quase certeza que quem tem uma relação muito forte com o animal também acha isso. E fica, às vezes, querendo saber, onde que está, o que aconteceu ou não, será que eles voltam e reencarnam, sei lá, são tudo especulações que a gente não sabe, mas o importante é a gente saber o quê? Que o animal tem uma consciência, não tão aprimorada quanto a consciência do ser humano. O animal é uma energia, é uma presença viva. E ele faz parte hoje do nosso mundo. Ele faz parte hoje, não tem como. Olha o número de pets que existe por aí, como nunca existiu antes. Então parece que cada vez mais essa energia está mais próxima de nós e fazendo mais parte do nosso mundo, isso a gente não pode negar. E quem é que trouxe essa energia tão mais próxima? Fomos nós. E eles vieram de livre e espontânea vontade, contentes, felizes. Então, estou trazendo isso. Assim como, fazendo até um paralelo, né, com o nosso... antes de fazer o paralelo com o animal, até mesmo quando a gente fazendo paralelo com o ser humano. Né, quando tem famílias que, quando falece alguém, fica meio proibido falar, ou porque causa muita dor e as pessoas não querem nem falar. Então morreu e não se fala mais. E aí parece ser um descaso. E também dentro das constelações, quando você traz essas pessoas que já faleceram e coloca elas no lugar certo, que elas ocuparam, que ocupam dentro daquele sistema familiar, tudo parece fluir também. Né? Então essa coisa de você deixar sempre vivo a vida, e o percurso da vida, e o caminho da vida. E as pessoas que fizeram parte da nossa vida, as consciências que fizeram parte. Então, outro paralelo que eu ia fazer é com as flores, os vegetais, a natureza. Também é vida. Você pega uma flor, você pega uma rosa, você fala ali tem vida, tem energia, tem ectoplasma. Né? Tanto é que a gente tem a energia das ervas, a homeopatia que se utiliza também das próprias ervas, das próprias plantas para fazer os remédios. Então, ali tem vida pulsando. Quando você está diante de uma natureza, você fala, nossa, aqui tem vida, aqui tem Deus. Né? Você sente uma revitalização. Só que também são vidas e consciências no estado ainda mais, né, vamos dizer assim, mais apagadinhos enquanto consciência, mas não enquanto vida. Então, preservar a natureza, preservar a vida. Então, tudo que pulsa vida, que se move, que nasce, cresce e morre, tem vida, tem caminho evolutivo. Então, perceber isso no animal e em tudo na nossa vida é resgatar o sentido de dizer assim, o que é vida para nós? O que é a sua vida? Se não também esse processo de nascer, crescer, realizar um monte de coisas, se desenvolver, ir e continuar num projeto de crescimento e evolução. E a mesma coisa, os animais que nos cercam. Então, eles cumprem, sim, hoje, uma função espiritual muito, muito interessante na vida das pessoas, na vida de todos nós, na nossa estrutura e no nosso sistema familiar. E reconhecer essa importância é reconhecer a vida que habita ali, a alma que habita ali. É dar o espaço que eles têm e que é extremamente importante. E saber que ali existe vida e existe uma consciência. E que essa consciência se amplia através da sua relação com esse seu animal. Então é isso. Agora é hora de você fazer o quê? Pegar o seu gatinho, pegar o seu cachorrinho, acariciá-lo, olhar naqueles olhinhos lindos e jogar essa sua energia de amor que você sempre joga, de gratidão por aquela vida que te dá tanto. E você, às vezes, nem dá tanto para ele, mas ele te dá muito mais do que você dá para ele. Então, é uma vida, é uma energia, uma consciência que está o tempo inteiro doando. Doando algo que você não consegue descrever o que é.
Quando você vai no meio de uma natureza, você sente que você está recebendo alguma coisa que você também não sabe dizer o que é. Ela canta com você. Você sente aquela vibração com você. Eu, pelo menos, sinto isso. Eu adoro fazer caminhadas no meio do mato. Eu sinto aquelas árvores, aquele caminho, falando comigo, mexendo comigo. E quando a gente está ainda com um animalzinho que está andando para lá e para cá, e que se comunica, que sente, que percebe que você tá triste, e ele fica ali amuadinho, e percebe tudo. Isso daí é a hora de você chegar e falar, tem uma vida aqui comigo, pulsando, e que me dá o tempo inteiro, em doação. Assim como o reino da natureza nos doa. Um animalzinho está o tempo inteiro nos doando. Bom, e também agora é o momento de você fazer o quê? De você fazer aqui, já que você escutou o vídeo até agora, sabe que isso tocou o teu coração. Então agora você se inscreve no nosso canal, dá um like neste vídeo, clica aí no sininho e dessa maneira a gente vai também caminhando nessa evolução espiritual em todas as áreas da nossa vida. Ah, lembra de dar um cheiro no seu gatinho ou no seu cachorrinho por mim, tá bom? Tchau, tchau.